Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Biologia C, agora começando a apostila 2. Finalmente a gente vai começar a falar sobre os grupos animais propriamente dito. Para quem não se lembra de mim, sou o professor Lucas. Vamos lá. Lembrando um pouquinho do que a gente discutiu na última aula, em que a gente viu um pouquinho sobre a, as características embrionárias, conversamos um pouquinho sobre o que seria a clivagem, que seria esse processo de divisão do cigoto aqui, que conforme que cada tipo de ovo formado tem uma quantidade de fitelo diferente e que isso vai influenciar na forma de divisão e que isso vai variar conforme a gente foi indo estudando os grupos animais. Vimos também que tem a formação de cada um desses estágios aqui, como a mórula, lá que aquela esfera mais sólida, passando para a plástula, chegando até a castrulação, que na castrulação a gente vai ter diversos eventos acontecendo, desde a formação de folhetos germinativos, desde a formação de protostômios e deuterostômios, sem contar que também em alguns grupos animais como os vertebrados vai ter o processo de neurulação. Conversamos também um pouquinho sobre o celoma, que vai ser bastante importante, que a gente vai ter alguns animais que não vão ter celoma, animais que vão ter algo que lembra um celoma e os animais propriamente dito celomatos. É isso, só para vocês retomar. Retomando também que a gente conversou um pouquinho que grande parte dos animais que a gente tem compreende a invertebrados, tanto que se a gente juntar todos os insetos e os demais grupos invertebrados, o número é muito superior ao de plantas conhecidas, como também o de vertebrados. E hoje a gente vai falar das esponjas. Como a gente vai falar de esponjas, não tem como não lembrar do nosso querido Bob Esponja. Só que o que? O Bob Esponja tem essa aparência de uma esponja de cozinha. Muito diferente das esponjas que a gente vai ver hoje. Que no caso essa aqui são esponjas que a gente tem no reino animal. Pode ver que a gente tem diferentes formas, cores. O Bob Esponja, ele é retratado como uma esponja de cozinha porque ele realmente tem... Ele é uma esponja de cozinha, tanto que muitas vezes aparece até mesmo nos desenhos. Mas, visto que é um desenho, uma animação, seria um pouco complicado representar esse tipo de animal aqui. Então fica aí a título de curiosidade para vocês. Então, lembrando que o Pop Esponja, a ideia, essa esponja aqui não é uma esponja que a gente vai estudar. O filo purífera, que compreende as esponjas, está presente desde o Cambriano, ou seja, mais de 580 milhões de anos atrás. O Cambriano é um evento bastante importante no período geológico, porque nesse período a gente tem o surgimento de diferentes filos animais. Não só as esponjas, mas vários grupos animais vão surgir nesse período aqui. Tanto que se a gente fosse olhar como que era esse período no passado, ó, a gente tem diferentes esponjas aqui, ó, formando, assim como outros grupos animais, como artrópodes, moluscos e vários outros filos que a gente vai estar discutindo futuramente. E essas esponjas estão um pouco mais de 500 milhões de anos na Terra. Olha só, o Cambriano está aqui, ó. Olha quanto tempo que percorreu em que essas esponjas estão presentes no planeta Terra. Então elas já passaram por diferentes eventos aí ao longo do tempo e estão vivas até hoje. Pelos seres humanos, elas são conhecidas desde Aristóteles. Lembrando lá que Aristóteles foi um dos primeiros a tentar classificar os organismos vivos. E também eles eram conhecidos nessa época porque na Grécia algumas espécies de esponjas, que não são todas, tomem cuidado com essa informação, eram usadas como bucha de banho. Olha só. E como Aristóteles foi um dos primeiros a estar classificando esses animais, eles foram considerados plantas até o século XVIII, aonde teve inicialmente a descrição do sistema aquífero. A descrição do sistema aquífero é muito importante nessa esponja, que nem a gente já vai discutir futuramente. A partir disso, mudou-se um pouco da visão que essas esponjas eram plantas, tanto que por muito tempo elas já foram consideradas os gnidários, que é um outro filo que a gente vai discutir na próxima aula por diversos cientistas aí. E conhecendo um pouco da anatomia e da fisiologia, que era bem diferente das plantas, um pouquinho depois que, lá entre 1874 ao começo de 1900, houve a separação das esponjas como um filo à parte, ou seja, como um grupo animal à parte de qualquer outro filo. Ou seja, é um evento até que um pouco recente. O seu nome traz a característica principal do grupo, que o seu nome que purífera é feito latim, que Porus significa poros e ferre significa
portar, ou seja, seriam os animais portadores de poros. São animais aquáticos, temos presente tanto em água salgada como água doce, sendo que a maior parte é marinha, com 98%, e a gente tem uma grande diversidade de forma, com mais de 8.000 espécies, ou seja, tem muitas espécies de esponjas. E, como já mostrei anteriormente, tem diferentes formas, desde esponjas solitárias, esponjas coloniais, diferentes cores, tamanhos, formas. E são considerados um dos grupos de animais mais basais, ou seja, seriam um dos mais simples que a gente tem dentro do grupo dos animais. A gente tem alguns outros que a gente não discute ao longo do curso, mas esponjas é um dos mais simples e um dos mais basais, um dos grupos mais antigos que a gente já viu que estão presentes aí na Terra. São animais multicelulares, entretanto a organização corporal referente é essencialmente celular, que eu já vou explicar certinho o que isso significa. Lembrando que durante o desenvolvimento embrionário a gente tem o quê? Formação de folhetos germinativos que vão dar origem a tecidos. Em porífera, a gente não tem a presença de um tecido verdadeiro, ou seja, de um tecido organizado com células diferentes, organizadas, realizando funções diferentes. A gente tem alguns agrupamentos de células ou células dispersadas que acabam realizando diferentes funções. Então, por isso que não é um tecido verdadeiro. E também, os tecidos, nesse filo, a gente não vai ter a formação de folheto germinativo durante o processo embrionário. Então, isso contribui também para que esses animais não apresentem tecido verdadeiro. Em termos de simetrias, podem ser assimétricos, como essa aqui que eu estou mostrando. Se a gente for tentar estabelecer eixos de cortes e tentar encontrar partes correspondentes, vai ser muito complicado, que aqui é uma esponja única, mas com diferentes repartições, ou algumas que são um pouco mais simples em termos de forma, que conseguem ter uma simetria radial, onde eu já consigo estabelecer eixos de cortes. São animais que não se movimentam, diferente do pop esponja, que tem aquela aparência. As esponjas são imóveis, tanto que um pouco da forma de vida a gente já vai discutir também. Se a gente fosse olhar lá como estaria dividido o processo embrionário em cada um dos grupos, a gente pode ver aqui, ó. A partir da origem da blástula, as esponjas têm ausência de folhetos germinativos, ou seja, isso contribui também para que não tenha a formação de tecidos verdadeiros e uma certa complexidade em termos de tecido animal. E como características celular, características gerais, aliás, a organização é essencialmente celular. Como assim? Eu tenho células que são o corpo desse animal é praticamente um conjunto de células que cada célula realiza uma função diferente e é isso. Tipo, então, a gente não vai ter tecidos que vão estar formando órgãos, que vão estar formando tarefas especializadas. A gente vai ter células especializadas. Tanto que a troca gasosa ocorre de maneira simples, de forma de difusão, onde que a gente consegue obter o oxigênio de forma mais simples, onde cada célula presente no corpo desse animal vai estar realizando essa troca gasosa aqui. E um dos avanços presentes dentro de porífera é a questão da forma de obtenção de alimentos. São animais césseis, então eles conseguem obter alimento a partir da filtração. Da filtração. Isso é realizado a partir de uma célula especializada, ou seja, o coanócito. O coanócito é um grande marco dentro da história evolutiva das esponjas. Por quê? É graças a ele que a gente vai ter a formação de um fluxo de água a partir do corpo animal. Ou seja, eu tenho diferentes coanócitos, que é essa célulazinha vermelha aqui, que são células flageladas, ou seja, vou ter um flagelo que, em conjunto com vários coanócitos agrupados, podendo sincronizado, eu vou ter a formação de circulação de água. Uma vez que eu tenho o fluxo de água ali gerando, eu vou ter as partículas que estão presentes nessa água que vão atravessar o corpo da esponja. Muitas dessas partículas elas vão ficar presas numa estrutura presente nessa célula aqui do coanócito, que seria o colarinho, que vai ter além de uma rede mucosa aqui com muco que vai ajudar a prender essas partículas, o coanócito a gente vai ter também a produção de algumas facúolos digestivos, que vão englobar essas partículas e esses facúolos vão sendo dispersando de célula a célula. A forma de apresentação de nutrientes em porífera
não corre para um indivíduo como um todo, corre de célula a célula. Mas a principal fonte de captação de nutrientes é feita a partir dos coanócitos. O coanócito foi é uma célula chave para o desenvolvimento das esponjas. Tanto que se eu pegar uma esponja mais simples e precisar um corte nela, ó, eu consigo ver que tem diferentes coanócitos aqui na região interna que vão estar fazendo esse fluxo de água aqui com o flagelo e as partículas sendo presas no muco e ocorrendo a fagocitose aqui a partir dos facúolos digestivos e sendo distribuído pelas demais células. A organização corporal de esponjas, como é a nível celular, a gente vai ver que é considerado diferentes partes, como por exemplo o pinacoderme, que é a camada mais externa, então um corte aqui da parede da esponja, no qual a gente vai ter células diferenciadas que vão ser chamadas pinacócitos, que serão as células que estarão presentes na parte externa do corpo da esponja. A gente vai ter uma camada intermediária, que vai ser o mesohilo. E aqui no mesohilo a gente vai ter diferentes estruturas compondo esse mesohilo. No caso a gente vai ter amebócitos ou arqueócitos, são células com capacidade totipotente. Eles podem ser chamados tanto de amebócitos como arqueócitos. São células totipotentes. O que isso significa? Que essas células aqui têm capacidade de se transformar, se diferenciar em qualquer outro tipo de célula presente no corpo da esponja. Então a gente vai ter diferentes amebócitos arqueócitos presentes aqui. A gente vai ter ainda esclerócitos, que são células presentes no corpo das esponjas, que é responsável pela produção de espículas, que são essas estruturas mineralizadas aqui, que é responsável pela sustentação. E essas espículas podem ser tanto de origem calcária, composta por carbonato de cálcio, ou decílica. E ainda a gente pode ter fibras de colágeno que recebem um nome de espongina. Conforme a gente vai vendo os grupos de esponjas, a gente vai ver que a composição do mesohilo aqui vai ser um pouco diferente. Nem todas as esponjas têm espículas, assim como nem todas as esponjas têm fibras de colágeno. E também temos células que vão ser responsáveis pelo fluxo de água aqui, por passar o fluxo de água, que é o caso dos porócitos, que eles ficam ancorados aqui na parede corporal das esponjas e a água passa através dele. A gente vai ter uma região mais interna no corpo das esponjas, que é composta essencialmente por coanócitos, que recebem o nome de coanoderme. E essa coanoderme vai estar em uma parte interna da esponja, que é a oca, que recebe o nome de átrio ou de espongiocele. E que a água, uma vez que entre dentro do corpo da esponja, ela vai sair por uma abertura que a gente chama ósculo. É uma organização bem simples em termos de corpo. Se eu fizesse um corte na esponja transversal aqui, um corte assim, como a gente faz no Fruit Ninja lá, eu fosse olhar de cima, eu teria essa visão aqui mais detalhada olhando no microscópio, onde teria a guanoderme aqui com os guanócitos, saindo para uma abertura que é a espongiocele ou átrio, e aqui eu consigo ver o mesohilo composto por diferentes espículas, algumas por fibras de colágeno, que é a espongina, os amebócitos aqui, os arqueócitos, e uma camada mais externa, que é os pinacócitos. Tranquilo, né, gente? O que seria a espongina e a espícula? As espículas, como eu falei, elas têm compostos minerais que formam elas, que são formados lá a partir dos esclerócitos, eles são responsáveis pela estrutura da esponja, por sustentação. É como se fosse um esqueleto da esponja, um esqueleto mineral. E essas espículas podem ter diferentes formas, com diferentes raios, que muitas vezes é utilizado para a gente identificar a espécie daquela esponja. E uma outra forma de sustentação que essas esponjas têm são essas fibras de colágenos que compõem a espongina. Como eu falei, esse tipo de sustentação pode diferir, porque tem esponjas que não apresentam espongina, mas apresentam as espículas. Por isso que eu falei que aquela informação de usar as esponjas como bucha de banho tinha que tomar cuidado, porque muitas esponjas possuem essas espículas, que causam uma rigidez e que se passar na pele vai causar uma esfoliação na pele bem forte e que não é recomendável. Entretanto, a gente tem esponjas que só vão apresentar espongina, que não vão apresentar nada de espículas.
que daí seriam aquele grupo de esponjas que na Grécia era utilizado como esponjas de banho. E tem esponjas que vão precisar tanto espígulas como espongina juntos, então tem essa certa variação dentro do grupo. Um outro avanço que eu comentei lá, que o coanócito era uma célula-chave para o funcionamento do corpo das esponjas, que vai estar relacionado também com o sistema aquífero. Lembra que eu comentei que o sistema aquífero foi descrito lá no século XVIII? Então, ele foi uma chave importante na história evolutiva das esponjas. Por quê? Porque o sistema aquífero, a gente tem o sistema aquífero asconoide, que esse é considerado um tipo de sistema aquífero mais simples, onde eu tenho uma única cavidade que ela é revestida pela aquanoderme aqui, pelos coanócitos. É a organização corporal mais simples. A gente tem ainda sinconoide e leuconoide. Por que o sistema aquífero foi a chave na história evolutiva das esponjas? Porque a partir da formação desse tipo de sistema aquífero que a gente teve o sucesso evolutivo de obter alimento, de encontrar uma forma de obter nutrientes e manter o funcionamento nas esponjas. Tanto que a maior parte das esponjas que a gente tem hoje são leuconoides, ou seja, que eu já vou explicar o que é cada um sistema. Como eu falei, a asconoide compreende uma formação mais simples do sistema aquífero, onde eu tenho uma camada única de coanoderme aqui com coanócitos e uma única câmara e uma única saída. Já na sinconoide, a gente tem várias câmaras coanocitárias, se a gente observar que a gente tem esses espaçamentos no interior do corpo da esponja que vão estar revestidos em vermelhinho aqui, que são os coanócitos, ó. Lembrando aqui, onde a água ela vai entrar, vai passar pela essa câmara coanocitária, vai ser pego as partículas e vai sair num átrio ou numa espongiocele comum a todas as câmaras coanocitárias e sair pelo ósculo aqui, que é essa abertura da esponja. E a leuconoide, que corresponde à maior parte das esponjas, 95%, já vai ter uma complexidade maior, onde eu vou ter canais que vão estar interligando as câmaras coanocitárias e um número bem maior de câmaras coanocitárias fazendo esse processo de filtração, absorvendo mais nutrientes, fazendo com que circule mais água dentro da esponja e, uma vez capturados os nutrientes, feito esse processo de filtração pelas esponjas, eu vou ter a saída da água no ósculo aqui, saindo numa espongiocele comum a todas essas câmaras aqui, saindo pelo ósculo. Tranquilo, gente. Se a gente fosse ver isso em corte nas esponjas, ó, com mais detalhes, eu tenho aqui a região externa da esponja, a água passa pelo porócito e cai aqui na espongiocele no átrio e depois sai posteriormente no ósculo. Isso numa esponja asconoide. Já na sinconoide, observando com mais detalhe no corte de esponja, eu tenho a água entrando num canal, vai entrar numa câmara coanocitária, vai ser feito o processo de filtração, pego as partículas aqui, vai sair no átrio e sendo liberado por um ósculo comum. Já na leuconoide, que é a mais complexa, a gente tem diferentes canais que vão estar levando a água para uma câmara coanocitária e depois sendo liberado no átrio ou espongiocele e saindo no ósculo. Por que é importante? Esse tipo de sistema aquífero compreende entender como que as esponjas foram se diferenciando ao longo do tempo. Então, entender o que é uma asconoide, uma sinconoide, uma leuconoide ajuda bastante, porque muitas vezes perguntas voltadas a esponjas estão associadas ao quê? A coanócitos e ao tipo do sistema aquífero, que é uma das sistemas-chave presentes em porífera. Se a gente observar isso na prática, ó, é onde que é o mergulhador colocando um corante no interior do corpo, em volta do corpo das esponjas, ó, rapidamente o corante passa através do corpo da esponja pela parede, é feita a captura das partículas e depois é liberado no átrio, na espongiocele, saindo tudo pelo ósculo, independente se eu tenho mais de uma estrutura presente na esponja. Você pode ver que a gente tem vários ósculos aqui liberando o corante que já está sendo filtrado em torno ali. E a gente vai ter diferentes grupos de esponjas, olha só. A gente tem as esponjas Hexa Kitnerita, esse é título de curiosidade, que são esponjas que são características pela
pelo tipo de espículas com raio 6. As termoesponjas, que são espículas que vão ter a esponjina e espículas. As esponjas calcárias, que vão ter essencialmente espículas formadas por carbonato de cálcio, que eu já comentei. E as homoscleromorfas, que elas não possuem o esqueleto presente de espículas, somente espongina. Então seria as esponjas desse grupo, que por muito tempo foi utilizado como esponjas de banho. Falando um pouquinho sobre a reprodução da esponja, a gente tem parte da reprodução assexuada, em algum momento que às vezes pode surgir, por exemplo, por brotamento, com o surgimento de um proto e esse proto se desprender, por fragmentação, por algum acidente, por algum evento que acontece a esponja se fragmentar e as pequenas partes dando origem a pequenas esponjas, e a estimulação. A estimulação é um tipo de reprodução que ela está mais associada às esponjas de água doce. Por quê? Estimulação é um processo de formação de gemas. Essa aqui seria uma das gemas, uma partezinha do corpo da esponja composto por arqueócitos ou amebócitos, que são aquelas células totipotentes. Por que isso ocorre? Muitas vezes esponjas de água doce estão sujeitas ao quê? A condições desfavoráveis, como seca, falta de água, e isso faz com que a esponja que está inteira lá presente em água doce comece a produzir essa gema, se desfragmentar produzindo essa gema, e quando as condições favoráveis se retomam, esses arqueócitos e amebócitos que estão no interior, essa gema que é resistente, que tem uma estrutura protetora aqui, vai fazer com que dure em diferentes condições por muito tempo. Uma vez que as condições tornem-se a ser favoráveis, cada gema vai dar origem a uma nova esponja, visto que a gente tem muitas células totipotentes aqui que vão se diferenciar formando uma nova esponja. E pasmem, a gente tem reprodução sexuada também nessas esponjas. Como a gente viu lá que não essencialmente a esponja faz reprodução sexuada, que pode acontecer um brotamento ou algum evento que destruiu a esponja ou condições desfavoráveis, aqui a gente tem uma reprodução que produz uma variabilidade genética, que no caso consiste o quê? Uma esponja ter seus coanócitos diferenciados em espermatozoides e ter uma esponja que vai produzir um dos seus amipócitos vai se diferenciar formando um óvulo. Uma vez que a gente tem esponjas próximas que esses espermatozoides migram para dentro dessa esponja se fecundam, a gente vai ter a formação de uma larva natante. Essa larva ela vai nadar por um tempo, encontrar um substrato, um lugar onde ela possa repousar, vai dar origem a uma nova esponja até que ocorra esse processo aqui. Se a gente olhar com mais detalhes, ó, a gente tem o que? Penetração através do porócito, então espermatozoides produzido por alguma esponja aqui, e no interior, que é a diferenciação do amebócito, vai ter a formação dessa larva que a gente chama de larva anfiplástula. E que uma vez ela livre no meio, ela vai nadar e encontrar um lugar que ela vai conseguir se fixar e dar origem a uma nova esponja. É bem tranquilo. Falando um pouquinho, tipo, a esponja parece ser chata ou parece ser muito simples, esponjas têm vista a diferenciação celular, toda essa organização celular deles, muitas as produzem diferentes compostos, inclusive alguns que são explorados para fármacos, como traz aqui o jornal da USP, que tem composto que pode evitar metástase, ou seja, o avanço de algum tipo de câncer de mama. E também são organismos utilizados como bioindicadores, visto que são animais que tentam filtrar a água e se tiver muito poluído, dificilmente esses animais vão conseguir se proliferar em águas muito conturbadas, muito afetadas. E sem contar que também elas têm relações com outros organismos, além de serem organismos bonitos, com cores, a gente pode também utilizar como abrigo, como é o caso desse peixe aqui. Certo, gente? A aula de hoje era isso, é um conteúdo um pouco mais simples, as esponjas são simples, mas que são organismos bastante interessantes. Espero que vocês tenham ido bem no simulado, caso vocês não tenham sido, não se preocupe que simulado é para errar, então vai ter muita chance aí para conseguir corrigir e ver o que vocês tiveram dificuldades. Qualquer dúvida eu estou sempre à disposição de vocês, espero que tenham bons estudos. Tome cuidado sempre a esse detalhe aqui. E é isso, até a próxima aula.